Olá pessoal, Salve Maria! Hoje nós vamos dar continuidade ao tema das virtudes. Então, se vocês ainda não assistiram o vídeo anterior, eu peço que vocês assistam ele primeiro. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que vocês possam ir lá assisti-lo. Então, vamos falar hoje sobre o que a doutrina da Igreja fala especificamente sobre as virtudes. Então, se nós pegarmos o nosso catecismo, no parágrafo 1803, 1803, ele vai começar aqui com uma passagem. Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável. Tudo o que há de louvável, honroso, virtuoso ou de qualquer modo mereça louvor. A passagem é de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. E ele vai continuar definindo as virtudes dessa forma. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e escolhe-o na prática. Com essa definição, podemos ver então que as virtudes elas são disposições habituais para praticar o bem. É por meio delas que nós somos inclinados e impulsionados a praticar atos bons. Não apenas a praticá-los, mas também a aperfeiçoá-los cada vez mais querer que eles sejam mais perfeitos. Vemos então que as virtudes estão bem relacionadas aos hábitos, assim como já falava Aristóteles. E a Igreja vai definir então que os hábitos bons são chamados de virtudes, enquanto os hábitos ruins, que levam ao mal, eles são chamados de vícios, e esses vícios são contrários às virtudes. E ainda no mesmo parágrafo do Catecismo, ele tem uma citação de São Gregório de Nissa, que vai dizer: o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Com essa citação podemos compreender, então, que quando nós praticamos as virtudes e vamos formando um caráter virtuoso, nós vamos então naturalmente se inclinando para o bem. E assim vamos nos aproximando cada vez mais daquele que é o bem supremo, ou seja, o próprio Deus. Ao agirmos de forma virtuosa, nós vamos cada vez mais crescendo em santidade. E esse crescer em santidade é exatamente nos aproximarmos de Deus, e então sermos cada vez mais semelhantes a Deus. A primeira forma que nós podemos classificar as virtudes é quanto ao seu objeto. E nisso elas podem ser ou uma virtude teologal ou uma virtude humana. As virtudes teologais elas têm por objeto o próprio Deus. Então, devido a isso, elas sempre vão ser virtudes sobrenaturais, porque o seu fim é sobrenatural. Elas são virtudes que são infundidas em nossa alma pelo próprio Deus, principalmente no nosso batismo, e elas nos dão a capacidade de agirmos como filhos de Deus e de merecermos a salvação. São elas também as virtudes que vão aperfeiçoar todas as outras virtudes. Por isso mesmo é que elas são as virtudes mais importantes. Existem 3 virtudes teologais. São elas a fé, a esperança e a caridade. Dentre elas, é claro, como é bíblico, a caridade é a maior delas. As virtudes humanas são aquelas
que tem por objeto o próprio ser humano. E elas então vão regular a nossa razão, a nossa vontade e também as nossas paixões. Por se referir então ao fim natural, as virtudes humanas ordinariamente também vão ser naturais. E são elas que vão estar mais diretamente associadas aos hábitos e a essa regulação dos nossos atos para que eles sejam bons. As virtudes humanas ainda podem ser separadas em duas, que são as virtudes morais e as virtudes intelectuais. Por excelência, as virtudes morais são as 4 virtudes cardeais, das quais as outras virtudes morais que existem vão derivar dela e vão ser anexas a essas virtudes cardeais. A nomenclatura cardeais vai nos lembrar exatamente dos 4 pontos cardeais e vai nos indicar então que elas são as principais virtudes que vão nos direcionar, que vão dar a direção para que nós hajamos corretamente. Assim como os pontos cardeais, elas são 4: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. No entanto, ainda existem muitas outras virtudes morais, nas quais todas elas vão estar então anexas a essas 4. Então, qualquer outra virtude moral que não seja essas 4 virtudes cardeais, elas vão ser anexas a alguma delas. Então, podemos listar, por exemplo, a humildade, a coragem, a mansidão, São vários os exemplos que nós poderíamos dar. E vendo essas virtudes anexas com uma certa analogia, por exemplo, aos pontos colaterais, que também já dão coordenadas mais específicas junto com as cardeais, nós vemos que esse conjunto de virtudes morais vão nos direcionar para atuar para as direções terrenas, enquanto as 3 virtudes teologais elas vão nos direcionar para o céu. As virtudes morais, as 3 cardeais e as várias outras virtudes anexas, elas vão nos apontar para as várias direções, para os nossos lados, enquanto as virtudes teologais elas nos apontam para Deus. E por fim, vai existir ainda um outro grupo de virtudes humanas, que são as virtudes intelectuais. Essas virtudes intelectuais são aquelas que aperfeiçoam a nossa inteligência e que nos conduzem à reta razão. Então, enquanto as virtudes morais elas vão dizer respeito à moral, aos atos, as virtudes intelectuais elas vão dizer respeito à nossa inteligência, à nossa razão. Então, existem 6 virtudes intelectuais. São elas o intelecto, a sinderesis, que também é chamado de sapiência, a sabedoria, a ciência, a prudência e a arte. Podemos observar aqui então que a prudência ela é tanto uma virtude moral, cardeal, como uma virtude intelectual. Exatamente porque ela vai ser a virtude que vai ordenar a nossa reta razão de forma que nós possamos agir bem. Então, ele vai ter tanto a sua dimensão moral como também a sua dimensão intelectual. Ela vai ordenar o nosso intelecto para que nós possamos saber como agir bem. Então, hoje ficamos por aqui. Ainda será feito mais um vídeo sobre as virtudes, mas nele nós as classificaremos segundo outro aspecto e também será dado alguns exemplos bem práticos, bem didáticos, Então, vai realmente finalizar esse tema de uma forma muito boa. Lembramos mais uma vez de nos dar sugestões de temas, curtam a nossa página, divulguem esse nosso projeto para que ele chegue a mais pessoas e então até a próxima.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.